Olá, você se conecta com o canal Fernando Quiosa e por isso eu deixo o meu abraço, minha saudação cristã. Eu sou o pastor Jael Enéas, pastor jubilado, pastor emérito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mensagem bíblica deste momento começa com duas perguntas muito importantes. Há alguma exortação para mim hoje nas 7 cartas enviadas das igrejas do Apocalipse? E se há, quais são os conselhos de Deus? Este é o assunto desta hora para você. Então, eu convido você para o livro do Apocalipse. É o livro da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, nós temos ali as 7 igrejas. Estas igrejas eram igrejas da Ásia Menor, eram igrejas que existiam ali, e o Espírito de Deus levou João, que estava preso na ilha de Patmos, lá no Mar Egeu, a escrever as revelações que Deus tinha para João, para estas igrejas e também para nós hoje. Isto é muito importante quando nós olhamos o livro do Apocalipse como o livro da revelação, a revelação de Deus para nós também hoje. Então, o objetivo destas cartas foram 7 igrejas, né? A primeira igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O primeiro objetivo era fortalecer e estimular espiritualmente essas igrejas daquela época. Mas há um outro objetivo muito importante que mexe comigo e com você, porque oferece para hoje, para nós hoje, direção, reflexão, esperança para todas as igrejas de nossos dias e até a volta de Jesus. Então hoje eu convido você para a igreja de Esmirna. Está no capítulo 2, a partir do versículo 8 e 11, nós temos a descrição da mensagem. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quais são os aspectos desta primeira parte da mensagem para a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna foi uma igreja que estava numa cidade, a cidade de Esmirna, uma cidade muito importante. Segundo os estudiosos, havia mais ou menos 100 mil habitantes ali. Um porto muito importante e uma cidade muito rica. E o importante desta mensagem é que esta mensagem afirma categoricamente que foi Jesus Cristo quem a escreveu. E ele diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Qual é a importância desta mensagem? É que Cristo é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o início e o fim. Para uma igreja que estava sendo perseguida, porque Esmirna era o centro de adoração dos deuses romanos, esta era uma mensagem de muita confiança. E para nós hoje? Isto significa que Cristo, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele é o agente da história. Ele vai concluir esta história. Isto enche de esperança para nós hoje. A outra parte da mensagem está no versículo 9, que diz assim: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, está entre parênteses. A cidade era rica, portuária. Todavia, os cristãos de Esmirna eram pobres. Outra parte da mensagem é: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Que mensagem extraordinária para mim e para você hoje. Não temas. Há 365 mensagens não temas na Bíblia. Estas mensagens são para você e para mim hoje. Eis que o diabo está para lançar em prisão. E ali diz para ser dispostos à prova.
10 dias. Em anos seriam 10 anos. Esta igreja foi do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. E a partir do ano 303 ao ano 313 foram os anos mais cruéis, em que os cristãos realmente foram encarcerados pelo poder romano. E Deus afirma a esta igreja que eles deveriam ser firmes e fiéis até a morte, porque Deus daria a coroa da vida. Esta é uma mensagem muito preciosa para nós hoje e para a igreja remanescente, que irá de enfrentar os últimos dias, a grande tribulação, a angústia de Jacó. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. E a promessa é da coroa da vida eterna. A outra mensagem, o fim desta mensagem, está no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que mensagem extraordinária! Ao vencedor, Cristo tem as chaves do inferno. O inferno é a sepultura, a morte. Mesmo que tenha que passar pela primeira morte, a promessa é que não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte reservada para os ímpios, para aqueles que se opuseram contra a vontade de Deus. E para a igreja remanescente, a promessa ela é tremenda, porque ela nos diz de que você nem eu, aquele que vencer, não vai sofrer a segunda morte. Que a mensagem da igreja de Esmirna seja de esperança para você, para a igreja remanescente e para aqueles que estão seguindo, avançando a trajetória cristã com os olhos nas coisas invisíveis. Que Deus abençoe você.